Olá, vamos então ao quarto tipo de reação química em meio aquoso. Já falamos de reação de liberação de gás, reação de oxirredução, reação de precipitação e agora reação ácido-base. Poderia falar também numa reação de complexação, formação de complexo, mas vou ficar restrita a esses quatro tipos de reação. Então, vou pegar um tubo de ensaio e vou colocar um pouquinho de uma base, hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio, pessoal, é um sólido branco, é a soda cáustica. Só que eu dissolvi ele em água, vou colocar um pouquinho aqui. Nesse momento, eu gostaria de dizer que o conceito de ácido e base que eu vou trabalhar aqui no vídeo é o conceito de Arrhenius. E daqui a pouco eu explico no quadro. Ácido é aquela substância que em água libera H+. Base é uma substância que em água libera OH-. Então aqui tem muito OH-, porque a base já está dissolvida em água. Eu vou apenas diluir isso daqui com água, tá? O meio tá básico, tem muito OH-. Vou medir esse pH para mostrar para vocês que o meio está básico. Aqui eu tenho uma fitinha, papel indicador de pH. Vou colocar aqui, Vamos medir esse pH. Então aqui eu tenho a minha caixinha que me mostra um conjunto de cores. E com esse conjunto de cores, o meu pH é 13. Tá entre 12 e 13. Não, na verdade, o meu pH tá 13 aqui, ó. Olha aqui, vê se vocês conseguem ver. 13. Então, aqui ó, 7, esse conjunto de cores. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui ó, 13, esse aqui, penúltimo. E o pH acima de 7, a gente considera então que a solução está em meio básico. Quando o pH é 7, meio neutro. E quando o pH é abaixo de 7, a gente diz que o meio está ácido. Então, olha só. Vou pegar, então, esse meu meio básico, que tem muito OH-, e vou colocar um indicador, que é a fenolftaleína. Fenolftaleína em meio básico, ela tem uma coloração. Fenolftaleína é um ácido orgânico fraco. Em meio ácido, ela é incolor. Em meio básico, ela é rosa. Então, quando eu colocar aqui, ela tá me indicando que o meio está básico, certo? Se vocês quiserem que eu grave falando sobre as estruturas da fenolftaleína em meio ácido e básico, deixe nos comentários. Se quiser que eu fale sobre escala de pH de 0 a 14, deixe nos comentários, certo? Se quiser que eu fale teoria de ácido e base, a gente está usando a teoria de Arrhenius, mas tem a teoria de Bronsted-Lowry e tem a teoria de Lewis, que eu também posso falar, vocês deixem nos comentários aí. Ok, esse indicador é o indicador de pH, ele está me indicando que o pH está básico, tem muito OH-. E aí agora, vou fazer uma reação que eu vou neutralizar meus OH- por H+. E além de eu neutralizar, eu vou começar a ter excesso de H+. Se eu tenho muito H+, o meio fica ácido. Se eu tiver mais H+ do que o H-, o meio fica ácido. Se eu tiver mais OH- do que H+, meu meio fica básico. Se a minha concentração de H+ for igual a de OH-, o meio fica neutro, certo? E agora, então, eu vou começar a adicionar ácido. E o meu ácido vai neutralizar a minha base, até ficar um excesso de ácido. E aí, o que será que vai acontecer? Então, eu vou começar a adicionar aqui. Olha que lindinho. Certo? A gente tá vendo que a minha solução tá ficando incolor. Significa que aqui o meu H+ neutralizou o meu OH-, uma reação de neutralização.
Isso porque eu estou trabalhando com ácido forte e base forte, então esse conceito funciona, tá? Se fosse ácido fraco, base fraca, aí pode formar outras coisas. Então aqui o meu H+, está neutralizando o meu OH- e eu tenho um excesso de H+, o meio ficou ácido. Vamos ver se ficou mesmo? Vamos medir com papel o indicador de pH? Vou colocar aqui então, lá vai aquele. Vamos lá, ai, ai, ai. Ui. Aqui eu tenho uma outra sequência de cores. Vamos ver qual é o meu pH? Meu pH está 1. Olha aqui. Aqui essa sequência de cores é pH 0 e aqui pH 1. Olha aqui. Ups. Aqui, ó. pH 1, certo? Essa próxima sequência de cores, pH 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí vira 8, 9, 10, até 14. pH 1, pessoal, então esse meio está realmente ácido. Quando eu misturo Na+, que é o hidróxido de sódio, com OH-, né? Eles estão separados os íons. Tem vários, tá, pessoal? Tô representando só 2. Quando isso encontra agora o ácido clorídrico ionizado, H+, mais Cl-, os íons isolados, esse reage com esse para formar água. Então, isso daqui reage com isso daqui e forma uma molécula de H2O, que é o oxigênio ligado a hidrogênio e a hidrogênio. O que aconteceu com os íons sódio? Nada. O que aconteceu com os íons cloretos? Nada. Então, são íons espectadores, eu não preciso colocar eles na reação iônica líquida. Qual é a minha reação iônica líquida? Vai ser H+ aquoso mais OH- aquoso, formando então água no estado líquido. Apenas isso. Essa é a reação de neutralização. É muito utilizado, por exemplo, quando o nosso estômago, quando a gente está com azia, que tem muito H+ no estômago, está muito ácido, a gente toma uma base, a gente ingere OH- para neutralizar o excesso de H+. Claro que o estômago tem que estar ácido para as enzimas digestivas atuarem. O pH do estômago é em torno de 3. Mas se você, por exemplo, ingere muito refrigerante, seu pH pode ficar 1, 1,5, e aí você vai ter azia. Ou outras coisas, alimentos que você ingerir, que gera muito H+ no estômago. E se o pH ficar muito baixo, porque quanto menor o pH, mais ácido. Abaixo de 7. Quando o pH aumenta acima de 7, o meu é básico. E quanto maior o pH, mais básico é. Então, quando o pH do estômago tá lá 1,5, 2, tá muito ácido, a gente começa a ter azia. A gente ingere um medicamento que tem OH-. E aí, esse OH- que a gente está ingerindo na medicação, que é, por exemplo, quando a gente toma bicarbonato de sódio, quando a gente toma hidróxido de magnésio, esse OH- neutraliza o excesso de H+, e aí é uma reação de neutralização muito importante, né? E aí a gente melhora ali daquele mal-estar. Então, bicarbonato, a gente toma bicarbonato de sódio porque ele é um sal básico. E quando a gente coloca ele em água, ele libera OH-, certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.